Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa. Muito boa tarde, primeiramente. Sejam bem-vindos a mais um programa Liderança em Foco. Nosso desejo é que a paz do Senhor enche seu coração e você possa também aprender coisas da Palavra de Deus que dizem respeito a você que é líder, a você que é liderado, a você que encabeça projetos, enfim, a você que está na linha de frente em alguma situação. Eu sei que isso se aplica a todos nós. Por isso, tentamos trabalhar aqui os conceitos que se aplicam a diversas áreas de nossas vidas. Você que é gestor, você que trabalha com pessoas, enfim, qualquer situação que você estiver envolvido, os conceitos, quero que você pegue muito forte isso, são os conceitos que fazem a diferença nesse programa e nos ambientes onde você está. Se você souber os conceitos, você vai aplicando em qualquer realidade onde você estiver presente. O nosso desejo é isso. Toda semana eu sempre digo que é importante que você tenha a Bíblia nas mãos, um caderno para anotar e uma caneta. Porque eu vou passando os conceitos, você vai anotando e depois você vai repensando em cima, você vai meditando nisso, vai anotando os textos, os versículos e isso vai trazendo para você aquela autoridade que você precisa para passar esses pensamentos, esses conceitos para outras pessoas e também para incorporar isso, né? É importante que você leia, porque isso é uma maneira muito boa que o seu cérebro faz, que trabalha, para que você possa entender melhor as situações. O programa de hoje, ele vai numa direção muito especial, porque trata de duas situações que são muito importantes para nós quanto líderes. Duas situações que podem mudar completamente a visão das pessoas sobre nós e a nossa visão sobre as pessoas. E essas duas situações, elas se interagem, elas se integram, né? Por isso que eu trago as duas nesse único programa e espero em Deus conseguir fazer isso no tempo que a gente tem aqui. Se passar um pouquinho você nos perdoe e se acabar um pouquinho antes também nos compreenda. Mas eu pretendo nesse programa falar sobre duas coisas que eu reputo como muito importantes, muito importantes. São proximidade e relacionamento interpessoal. A importância da proximidade do líder, a importância de um líder estar próximo, estar perto, de ser aquele líder que está vendo as pessoas, grave isso, não é as coisas que as pessoas estão fazendo, mas vendo bem as pessoas, conhecendo bem as pessoas, aquele líder que está sempre perto, sempre cuidando, sempre agindo, sempre ali para dar uma palavra, enfim, está próximo das pessoas e também é um líder que tenha bons relacionamentos interpessoais, ou seja, se dá bem com as pessoas. Não tem como sermos líderes e não gostarmos de pessoas. É como o nosso trabalho aqui, né? Eu como pastor, você como pastor que está me ouvindo aí, não tem como ser pastor e não gostar de pessoas. Estamos na função errada, na posição errada. Nós somos chamados por Deus para trabalharmos com pessoas e os exemplos que nos são dados pela palavra de Deus e pelo próprio Deus vão nessa direção. Ou seja, de uma liderança que atua na vida de pessoas, que trabalha junto com pessoas, enfim, que está sempre com bons relacionamentos. Então hoje vamos falar, nesses dois blocos que teremos hoje, sobre proximidade e relacionamento interpessoal. Quero começar isso com um texto, quero começar com um texto bíblico, quero que você anote aí, se você pode abrir também a sua Bíblia, abra aí, é Lucas 6, versículo 13. Lucas 6, 13. Anotou aí, Lucas 6,13, o texto está dizendo o seguinte: ao amanhecer, chamou Jesus seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou como apóstolos. A quem designou como apóstolos. Como eu disse, liderança cristã tem a ver com aquilo que Cristo fez. E se tem algo que Cristo fez, que precisamos retomar, voltar a essa caminhada, é essa proximidade com as pessoas. Essa proximidade com aqueles que nós escolhemos para andar com a gente. Repara que Cristo não convida, Ele não se convida para andar com as pessoas. Se fosse assim, elas poderiam continuar vivendo a vida delas normalmente e Jesus as acompanharia na pescaria, no trabalho na coletoria, enfim, acompanharia nos afazeres dos seus apóstolos. Mas não, ele escolhe 12 pessoas para andar com ele. Jesus, ele entende que não há nada mais importante numa liderança eficaz, numa liderança frutífera, numa liderança que vai dar resultado do que a proximidade. É muito importante que você também pense nisso. A proximidade quebra barreiras, a proximidade leva ao conhecimento mais profundo das pessoas e das situações. A proximidade só traz benefícios. Na cabeça de algumas pessoas, elas pensam que a proximidade traz confusão. Confusão entre o nível hierárquico que as pessoas estão, confusão entre vida pessoal e profissional ou ministerial, mas na verdade, isso pode acontecer.
sim, isso é verdade, isso pode acontecer. Mas o fato é que todos aqueles que promoveram a proximidade com as bases corretas, da maneira correta, nunca passaram por isso. É óbvio, a gente vai encontrar talvez um ou outro sem noção que confunde as coisas, uma outra pessoa que atropela os limites, é óbvio, mas se não promovermos isso, também vamos encontrar essas pessoas. Ou seja, a proximidade é um caminho e Jesus escolhe essas pessoas então para andarem com Ele, para o conhecerem melhor, para ter essa proximidade, para terem não esse distanciamento, mas por estarem perto dessas pessoas. Eu quero que você também comece a cultivar isso. Se você já faz isso, muito bem. Hoje a gente vai trabalhando outros conceitos, mas se não faz, que você comece a fazer isso. Líderes distantes são líderes ultrapassados, são líderes que estão deixando a sua liderança morrer aos poucos. E nós precisamos a cada dia avivar a nossa liderança, fazer com que ela tenha mais resultado, seja mais frutífera, e isso se dá com certeza absoluta com a proximidade que você tem daqueles que vocês lideram. No mundo corporativo, antigamente as salas eram fechadas, depois eles tiraram as salas e colocaram lá as baias, as divisórias para que as pessoas estivessem mais próximas. Hoje tiraram também os diretores, enfim, os gerentes das suas salas que eram antes excluídos e estão no meio das pessoas, no convívio. Por quê? Porque sabe que a proximidade traz benefício. A proximidade traz só coisas boas. Nosso seio aqui cristão, né, nosso segmento evangélico, precisamos repensar isso também. Às vezes nos encontramos com os nossos líderes só em situações e nós precisamos dessa proximidade. Você precisa ser um líder próximo das pessoas que estão próximas de vocês. E uma das definições de proximidade é o seguinte: são pequenas distâncias, pequenos intervalos de tempo. Pequenas distâncias e pequenos intervalos de tempo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual distância que você está dos seus? Emocionalmente e fisicamente. Espiritualmente eu não vou nem tratar aqui, mas fisicamente e emocionalmente. Qual a distância que você está das pessoas às quais você lidera, que estão debaixo do seu cuidado, estão debaixo da tua mão, estão debaixo da tua orientação e da tua direção? Quão distante você é delas, emocionalmente e fisicamente? Você é o tipo de pessoa, tipo de líder que só passa pelas pessoas? É o tipo de líder que só usa as pessoas? Ou você conhece um pouquinho mais a realidade delas? Eu quero falar um pouquinho depois sobre isso com você. A segunda pergunta é: qual o intervalo de tempo que você tem entre contato com essas pessoas? Você as vê no final de semana e depois não tem contato nenhum com elas? Você as encontra em situações oficiais e depois não tem contato nenhum com elas? É preciso repensar isso. Esse distanciamento não é o distanciamento social que nós estamos fazendo agora. Um distanciamento que já vem acontecendo há meses, quem sabe há anos, onde as pessoas não têm proximidade, onde o líder está distante das pessoas. E isso é muito perigoso. O apóstolo Paulo mandou cartas diversas às suas igrejas, porque na sua época era a forma como ele tinha para quebrar essa questão da proximidade. Ele estava num lugar distante na Europa, mas mandava cartas para a Ásia, ou seja, ele desejava se fazer próximo, e você também precisa desejar isso. Já estou vendo que a gente nos acompanhando aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. E se você tem a sua colocação, a sua dúvida, o seu questionamento sobre proximidade hoje, relacionamento interpessoal, manda para a gente possa discutir, abençoar e edificar também outras pessoas aqui junto conosco. Tem uma frase do livro do pastor Ibrahim, lá da Bolívia, nosso líder de campo lá da Bolívia, um homem abençoado, um homem de Deus, no livro Um Líder Bem-Sucedido, que ele escreveu há alguns meses atrás, e quem sabe num próximo programa ele possa vir conversar com a gente aqui sobre a sua visão de liderança e aquilo que ele entende que seja importante para a liderança. Mas tem uma frase que eu extraí do livro que eu quero ler com você aqui agora, porque eu acredito que ela se encaixa muito bem nesse contexto que nós estamos tratando. A frase é a seguinte: pense comigo, diz ele: se Deus se fez carne e habitou entre nós para que pudesse ter um contato pessoal com o ser humano, então por que não percebemos que esse contato de amor, guarde isso, um contato de amor, de discipulado e de valorização é tão importante? Por que não pensamos nisso? Por que pensamos que vamos conseguir ter um ministério, ter uma gestão, ter uma liderança que faça realmente diferente na vida de pessoas? E o nosso interesse aqui não é ter uma posição pela posição, é ter uma posição que realmente faça diferença na vida de pessoas. Tem um livro de um filósofo aqui
paulistano, Mário Sérgio Cortella, que fala: qual falta você faz quando você não está? Que falta você faria? Se você, como líder, deixar de ser líder hoje, que falta você faria às pessoas que estão sendo lideradas por você? É uma reflexão, coisa que precisamos pensar. E o Ibrahim diz isso muito bem no seu livro, né? Não valorizamos isso, é loucura. Não perceber que o próprio Deus valorizava isso, descia no Éden para ter proximidade com Adão e Eva, conversar com eles, depois faz com que o seu filho venha em carne e ele escolhe ter proximidade com as pessoas, e nós, como líderes, desvalorizamos isso. Não pode ser assim. Mas eu quero pensar com vocês nesses 3 pontos que o Ibrahim coloca aí no livro, que são 3 pontos que nós devemos e precisamos cuidar bem no nosso contato, na nossa proximidade com as pessoas. O primeiro delas é que seja uma demonstração de amor. Essa proximidade é para que você demonstre amor pelas pessoas. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: olha, sem amor nada tem sentido, nada tem razão. Não adianta nada você ser um baita líder capacitado, pensativo, um cara que faz as coisas acontecer e não demonstrar amor. Dentro da realidade de liderança cristã, o mais importante é que você seja um líder amoroso. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você prefere receber uma mensagem via internet, um e-mail bem elaborado, cheio de boas palavras? Você prefere receber um WhatsApp? Você prefere receber um cartão virtual? Agora estamos na era do abraço virtual. Ou você prefere receber um abraço caloroso? Aquele toque que nós não podemos ter, infelizmente, por conta do coronavírus, mas aquele toque, aquela demonstração de amor, é olho no olho. É óbvio que você escolhe a última opção. Você quer a palavra sendo dita ao vivo, você quer o abraço, você quer o toque, você quer a demonstração de amor. Por quê? Porque nós somos seres emotivos, seres relacionais, seres emocionais, nós precisamos disso. Então, meu amigo líder, você que está me ouvindo, seja o tipo de pessoa que toca as pessoas. Toca com aquilo que você fala, mas olhando no olho, toca com um abraço, e na hora de demonstrar amor, demonstre amor para valer, porque as pessoas precisam disso, e somente com proximidade. Ricardo, você vive em outro planeta? Claro que não. Eu sei que nós lidamos às vezes com pessoas que estão em outros países, estão em outros lugares do mundo, com distância, e nisso tudo, óbvio, se aplica a mensagem, se aplica a ligação, mas que você consiga demonstrar amor. O problema é que muita gente está próximo, mas não faz isso. Está próximo, mas prefere mandar um WhatsApp, prefere mandar uma mensagem virtual, um e-mail, enfim, não faça isso. Quebre essa barreira. Eu sei que também às vezes nós esquecemos, somos seres humanos, fugimos, perdemos uma data, esquecemos alguma coisa, mas é muito importante que você pratique isso na sua vida, e tudo que nós estamos falando aqui durante esses programas é para que você coloque em prática. Outro dia eu conversava com uma irmã aqui e ela estava dizendo que está muito bom os programas, está gostando da programação, está sendo edificada, abençoada, aprendendo muita coisa, mas às vezes ela se sente como um mar morto, só recebendo coisas e não aplicando. E não viva assim. O que você receber aqui, coloque em prática. É a melhor maneira de você crescer e se desenvolver. Segundo ponto que o pastor Ibrahim trata aí é o discipulado. É o discipulado. Use a proximidade para discipular pessoas. Não use a proximidade só para ter convívio. Enfim, use para discipular essas pessoas. Faça com que elas se aproximem de você para aprender coisas de você. O líder é sempre um exemplo para as pessoas. Nós vivemos disso. O bom líder vive de dar exemplos. Ou seja, e você dá exemplo discipulando as pessoas, criando tempo com elas, momentos com elas, ensinando coisas a elas, orientando-as, fazendo com que esse tempo seja um tempo proveitoso. A proximidade gere discipulado. Não use a proximidade com fins não pensados, sem objetivos. Não, use a proximidade para discipular pessoas. Nós convivemos com pessoas todos os dias e você sabe que há possibilidade de colocar esse discipulado em prática. Eu já fiz isso várias vezes. No caminho para algum lugar, eu entro num discipulado, num caminho para um outro lugar, você conversa com uma pessoa. Quando a pessoa está passando, você pede para que ela espere um minuto e conversa um pouco ali com ela, no intuito de discipular a vida dela. Eu fiz isso várias vezes, continuo fazendo até hoje, porque eu sei que isso é um benefício que a proximidade traz. Agora, se você for um líder distante, não tem como. Porque Jesus conseguiu discipular 12 homens de maneira tão profunda, de maneira tão sincera, tão real, que produziu tantos frutos em 3 anos.
Por quê? Porque ele tinha proximidade, usava a proximidade para discipular pessoas. Nós precisamos também fazer isso. Mais uma vez, eu sei que também discipulamos pessoas, e essa é a última vez que eu falo sobre isso, porque você já entendeu, pessoas que estão em outros lugares também são discipuladas por nós. E nós usamos as ferramentas que tem, mas não perca tempo. Se você tem proximidade, discipule as pessoas. Um terceiro ponto aqui que ele aborda aí no livro, que eu achei importante a gente pensar um pouco mais sobre isso, é a valorização. Demonstração de amor, discipulado e a valorização. Pessoas precisam ser valorizadas. Você pode repetir comigo isso aí na sua casa, onde você estiver? Se você é líder, você tem que pensar, gravar isso. Não faz tatuagem porque a gente não acha legal, mas pessoas precisam ser valorizadas. Repete isso umas 10 vezes, umas 20 vezes, até você conseguir internalizar isso. Pessoas precisam ser valorizadas. Repete até cansar, até a sua voz acabar. Isso faz total diferença na vida de um líder, que passa pelas pessoas e valoriza. Você lembra de chefes, de gestores que você teve há anos, por quê? Porque era alguém que te valorizava, líderes na igreja que valorizavam as pessoas. É muito importante que você pense nisso, valorize as pessoas. E eu trouxe aqui 2 maneiras de valorização que eu acho que são importantes, que eu tirei de coisas que eu li, de coisas que eu já vivi, e de um material que está na mão de muita gente por aí. Se não tem, você pode procurar. O primeiro deles é o livro do pastor Ibrahim, que é a nossa indicação para hoje, para você, um líder bem-sucedido. E o segundo é o livro do Dr. Gary Chapman, um livro muito conhecido chamado As 5 Linguagens do Amor. Depois ele escreveu um outro livro também chamado As 5 Linguagens da Valorização. E nesse livro, As 5 Linguagens da Valorização, ele fala sobre 2 coisas que ele trata nos 2 livros. E eu quero falar com você sobre essas 2 coisas que você consegue aplicar tranquilamente nesse processo de valorização. A primeira delas é palavras de afirmação. Use isso na sua liderança. Todas as pessoas precisam de palavras de afirmação. Se a pessoa fez algo bom, não faça só um joia. Não faça com que ela pense que fez mais do que a obrigação dela, mesmo que seja o fato. Mas não faça isso, dê a ela uma palavra de afirmação. Olha, você foi muito bem hoje, você foi muito bem no teu trabalho, olha, você pensou aqui. A valorize através do falar, a palavra de afirmação, confirme o que ela está fazendo, o caminho que ela está indo, se ela está indo bem, não deixe que a pessoa corra sozinho, se ela fez algo fora da curva, elogie, não tenha medo de elogiar, não tenha medo de colocar a pessoa para cima, não tenha medo de exaltar, de valorizar aquilo que ela fez. Use palavras de afirmação. Isso você, como eu disse, isso você pode aplicar na família, você pode aplicar nas finanças, você pode aplicar em tudo, no ministério principalmente. Nós, como líderes cristãos, precisamos dar às pessoas palavras de afirmação. Porque na hora de corrigir, a gente corrige sem medo, a gente corrige sem pesar, a gente corrige. Porque se você é o tipo de líder que só corrige, você está com um déficit na sua liderança. Você tem que entregar às pessoas palavras de afirmação, ajudá-las, motivá-las, animá-las. Como eu disse, somos seres emocionais, precisamos disso todos os dias, motivação, afirmação. É óbvio, você conhece muita gente que fala que nós temos que ter a nossa própria afirmação, autoafirmação, a nossa autovalorização, e tudo isso é verdade. Eu também penso e trabalho dessa maneira, mas não é feio, não é ruim, pelo contrário, é um baita de um combustível, é um baita de um ânimo quando você faz algo que você sabe que ficou bom e a pessoa, o seu gestor, o seu líder fala, cara, foi muito bom o que você fez hoje. Olha, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por aquilo que você executou, parabéns por essa visão, enfim, isso é muito importante. Então use isso, porque isso é uma maneira de valorizar as pessoas. Uma segunda maneira é ter um tempo de qualidade com as pessoas. O Dr. Gary Chapman trata isso quando você separa um tempo especial para lidar com as pessoas. Eu lembro muito bem, quando li As 5 Linguagens do Amor, ele fala do tempo de qualidade que você tem com a família, onde você precisa desligar a televisão, desligar hoje em dia das redes sociais, se desconectar de tudo para poder se concentrar na sua família. Agora aplica isso
dentro do teu nicho de trabalho, quando você atende alguém, quando você conversa com alguém, aplica isso na tua liderança, quando você é parado por alguém num corredor, quando você está conversando com alguém ou quando você tem um tempo ali para tratar com alguém. Eu já vivo isso, já percebo isso. Desligue o teu celular, coloque no mudo, enfim, se está vendo alguma coisa na internet, tira o fone de ouvido, dê um tempo de qualidade para as pessoas. Isso faz toda a diferença, a pessoa sentir-se valorizada, a pessoa perceber que naquele tempo, o seu tempo como líder é dela. Você não está esperando nenhuma outra ligação, nada é mais importante do que aquele tempo. Tenha um tempo de qualidade. Como eu disse, você pode aplicar isso em qualquer área. Seja sábio e use de sabedoria, porque isso pode mudar e vai transformar completamente a tua liderança. Vivemos num tempo de correria, vivemos num tempo onde as pessoas estão corridas e isso é natural, porém é importante ter esse tempo para dar para as pessoas. É para dar para as pessoas esse tempo. Um tempo para ela conversar com você, um tempo para ela abrir o coração, enfim, um tempo de qualidade. Isso vai fazer toda e total diferença na sua vida. Uma história que eu li, que é um baita exemplo de proximidade, que causou na pessoa que se aproximou desse grande líder uma percepção diferenciada da sua vida, é a seguinte, é uma história, eu vou ler para você, uma história que eu peguei num blog que eu li já há algum tempo atrás, e ela é uma história muito interessante. Escuta comigo aí. Neil Hart é o nome de um dos personagens, mudou-se para Detroit para se tornar assistente do diretor executivo do Detroit Free Press. Logo após sua chegada, foi convidada por Jack, que era o dono daquele jornal, e de outros jornais, um multimilionário, para ir almoçar. Olha, o líder maior convidou o assistente do diretor para almoçar. E ele diz o seguinte, eles caminharam até o elegante restaurante chamado Clube Detroit. Tomaram ali uma bebida e o Jack, que é o dono, disse, vamos almoçar? O outro respondeu, sim, vamos. Eles então percorreram 6 quarteirões até o balcão de uma lanchonete no porão de uma antiga loja. Lá Jack pediu um cachorro-quente e um refrigerante. Sem entender o que estava acontecendo, Neil Hart pediu a mesma coisa. Ali estava um multimilionário e magnata dos mais influentes da mídia americana, comendo um cachorro-quente com Neil Hart, assistente do diretor de um de seus jornais. E aí então Jack diz a Neil Hart, presta atenção nisso, você conhecerá a sociedade do Clube de Detroit e será apresentado ao prefeito e a outros líderes e políticos. Em pouco tempo, passa a pensar que está escrevendo para eles. No entanto, lembre-se, a maioria das pessoas que lê o nosso jornal almoça aqui todos os dias. Pergunte a eles o que leram e não se torne escravo do seu próprio conforto. Sinta o ambiente na rua e não apenas almoce no clube todos os dias. Neil Hart diz que aquele dia rendeu um grande aprendizado e por causa daquele dia, anos mais tarde, ele fundou o maior tabloide dos Estados Unidos, o USA Today. Pensa comigo, meu amado. O distanciamento causa males, a aproximação causa benefícios sem fim. O Jack traz esse Neil Hart para perto dele e mostra para ele a realidade. E isso faz com que ele enxergue o jornal de uma outra maneira. Enxergue o seu ofício de um outro prisma. Às vezes nós queremos que as pessoas enxerguem o nosso ministério, as coisas que fazemos, como nós, mas elas estão distantes de nós. Numa reunião, numa situação, não é possível passar. É a proximidade, a aproximação que faz isso. Como eu disse, isso é o exemplo de Cristo. Os discípulos viram Jesus fazendo as coisas, estavam ali com eles todos os dias. Não era palestra, não era apostila, não era reunião, era todo o tempo ali junto. Você escolhe as pessoas, aproxima as pessoas e mostra para elas como as coisas devem ser feitas. Tá certo? Eu vou encerrar aqui o bloco, eu vou voltar no próximo bloco para falar mais um pouquinho sobre essa proximidade. Coisa rápida, daqui a pouquinho a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre proximidade e relacionamentos pessoais. Não sai daí, manda o seu questionamento, manda a sua dúvida, manda a sua colocação para edificar outras pessoas. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olá pessoal, estamos de volta com o programa Liderança em Foco. Se você está nos acompanhando, o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça cada dia mais e você seja edificado pelas coisas que nós temos aprendido, falado, compartilhado aqui hoje. O nosso tempo para você que acabou de entrar nas redes sociais aí
é relacionamento interpessoal e proximidade. A importância de colocarmos isso em prática em nossa liderança, colocarmos em prática isso. Estou trazendo uma série de benefícios aqui, coisas boas, exemplos, Bíblia, palavras de Deus para que você possa fazer. E o maior exemplo disso tudo sempre foi, sempre será e continua sendo Jesus. Jesus, ele é o nosso exemplo a ser seguido em todas as direções, em todos os caminhos. Muita gente segue Jesus em muitas coisas, mas quando chega nesse ponto aqui de proximidade, cai, erra. Por quê? Porque prefere se isolar, prefere ser, se apartar das pessoas. E é um grande erro. Jesus era próximo das pessoas. E como eu vim falando todo o primeiro bloco, nossos primeiros 25 minutos sobre proximidade, eu quero só encerrar essa temática pensando o seguinte: a proximidade evidencia verdades. A proximidade traz verdades. Eu quero mostrar para vocês um versículo bíblico, na verdade, alguns versículos bíblicos que mostram bem isso. Quero que você anote aí, Mateus 16, dos versículos 13 a 16. Mateus 16, versículos 13 a 16. É um texto bem conhecido. Jesus está perguntando aos seus discípulos o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou os profetas. A visão que aqueles que estão longe de você pode ser completamente distorcida. Não tenha problemas com isso. As pessoas de fora do convívio de Jesus, aqueles que não estavam perto deles, tinham uma visão distorcida sobre Jesus. Elas usavam o repertório que elas tinham, o background que elas tinham, a história que elas tinham, aquilo que elas liam, enfim. E aí chutaram que era o João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas, não sabiam muito bem quem ele era. E aí Jesus chega no ponto: olha, vocês que são próximos de mim, vocês que estão caminhando comigo, vocês que já estão em uma jornada, vocês que estão perto, quem vocês dizem que eu sou? E a resposta de Simão Pedro, que encabeça isso, é o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha como a proximidade evidencia a verdade. A gente receber elogio, ser ovacionado, exaltado por gente que não nos conhece, é bacana, mas pode não ser real. Agora, ser reconhecido, ovacionado, reconhecido por quem está perto da gente, aí é o atestado, aí sim é o selo, é a carta que mostra que você realmente é aquilo. E Jesus não teve nenhum problema em perguntar para os seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem sobre mim? E aí Pedro traz a resposta crucial: olha, você realmente é o Cristo, você é aquele que foi enviado por Deus, você é o Redentor, você é o Salvador. Eles conheciam Jesus de maneira diferente daquilo que todos os outros conheciam. Por quê? Pela proximidade, Nessas eras de redes sociais, onde a gente chega, mandar um abraço para a nossa irmã Elíbia, que está nos vendo lá do Moçambique, está assistindo lá do Moçambique, chegar essa programação a ela é uma grande bênção. É algo maravilhoso, está chegando num outro país, numa outra realidade, isso é bênção. E ela poder mandar para a gente lá algum tipo de elogio, para mim, também vou ficar muito feliz, sinceramente. Agora, as pessoas que estão próximas de mim aqui precisam ter uma visão mais profunda de mim mesmo do que aqueles que estão longe de mim. E isso também se aplica a você, meu amado líder. Ser elogiado por quem está de longe é bom e é bacana, mas aqueles que estão perto precisam, pela proximidade, ter um discernimento mais profundo, sincero e real de quem você é. Quer fazer um levantamento da sua liderança? Veja com as pessoas que estão mais próximas de você. Permita com que elas sejam sinceras sobre quem você é. E aí você vai ter um levantamento real e sincero de quem você é na visão daqueles que estão mais próximos de você. Ou seja, a proximidade evidencia as verdades, traz as verdades à tona. Então, não se distancie, porque a distância mata os relacionamentos, a distância mata essa profundidade. E agora entramos no segundo ponto dessa tarde, que são os relacionamentos interpessoais. Pastor Ricardo, onde eu vou lidar com isso? Em todos os segmentos da nossa vida.
A gente vai lidar com pessoas na nossa família, nos nossos estudos, no trabalho, nos ministérios, na igreja, em todos os lugares, assim que o nosso governador nos permitir, vamos nos relacionar com as pessoas, estaremos junto com as pessoas. Então precisamos, quanto antes, melhorar. E como líder, ainda mais. Líder sem relacionamento interpessoal já fracassou na sua história. Já fracassou, porque liderança é lidar com pessoas e você precisa aprender a lidar bem com as pessoas. Você precisa aprender como alcançar as pessoas, descobrir as pessoas, trabalhar com as pessoas, alcançar os objetivos, enfim, fazer com que as pessoas produzam coisas. Muitas vezes, na liderança, a gente não consegue chegar no resultado. E a gente faz o quê? Reavalia o processo, cria novas métricas, cria novas imposições, em alguns casos, às vezes a gente amplia, os benefícios, enfim, tenta ajudar as pessoas e no fundo o problema é só os relacionamentos interpessoais que não estão acontecendo, no seu grupo ou entre você e as pessoas. E eu quero tentar te ajudar hoje nisso tudo, te ajudar a criar ambiente, a criar relacionamentos, quais ferramentas usar, tentar te ajudar de maneira simples, não é nada muito elaborado nem rebuscado, de maneira simples como você criar situações como essa. Mas é importante olharmos para a palavra de Deus antes de tudo isso, não pautar o que a gente diz, não pautar a palavra naquilo que a gente diz, mas pautar o que a gente diz na palavra. E eu quero que você anote aí e leia junto comigo, se for possível, João 13, versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35 está dizendo o seguinte: um novo mandamento eu lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Sem esse bom relacionamento, sabe o que é pior para o cristianismo do que a traição de alguém que era um líder e cometeu um adultério? Pior do que o irmão que pegou o que não era seu, a igreja que fez a coisa errada. Sabe o que é pior? Quando as pessoas percebem que nós mesmos, que professamos o Cristo, que professamos Cristo, não amamos uns aos outros. O testemunho para fora, segundo essa palavra de Jesus, que as pessoas vão reconhecer em nós, é se nós amarmos uns aos outros. A marca do cristão sempre foi o amor. O amor se dá como, pastor? Na fala? Não, nos relacionamentos interpessoais. É como você lida com as pessoas. Precisamos amar as pessoas, cuidar das pessoas. Enfim, fazer tudo que expressa amor. E você, como líder, precisa também disso, de amar as pessoas e mostrar a elas que você as ama com um bom relacionamento interpessoal. Quais atitudes que nós podemos melhorar ou criar para termos essa vivência? Para fazermos com que isso aconteça realmente, com que os relacionamentos interpessoais aconteçam efetivamente. Eu quero te dar aqui algumas dicas que você pode anotar aí e amanhã ou ainda hoje já aplicar, porque não é nada de outro planeta, nada de outro mundo. Você pode aplicar agora se você quiser. Primeira delas, conheça melhor as pessoas. Conheça melhor as pessoas com quem você trabalha. Líderes precisam ir um pouco mais a fundo no conhecimento das pessoas às quais ele lidera. Não pode ficar no raso, não pode colocar alguém para caminhar junto com você e você caminhar na superficialidade da vida dela. Você precisa ir um pouquinho mais fundo, conhecer as situações que ela já viveu, conhecer o seu histórico de vida, a situação atual dela, o que ela já enfrentou, o que ela já passou, o que ela já viveu. Eu já tive o desprazer de conversar com o líder e estar conversando com uma pessoa e aí comentar sobre alguém, falar, olha, tal pessoa que está junto com você, que história maravilhosa de vida que essa pessoa tem, e o líder ficar assim, espantado com as coisas que eu estava contando, porque eu conhecia melhor a pessoa que estava trabalhando com ele do que ele mesmo, porque ele ficou na superficialidade. Ele não criou esse tempo para conhecer melhor a pessoa, ele não criou esse relacionamento, ele não foi a fundo. E nós não podemos viver assim, porque às vezes somos pegos por histórias que vão causar algum mal-estar na nossa liderança. Você tem que conhecer bem a história, o que a pessoa já enfrentou, o que a pessoa já viveu, qual é o histórico de vida da pessoa, enfim, o que ela está vivendo, as realidades que ela já viveu, o que ela vive agora no momento, para que você possa ajudar.
para que você possa estar próximo nas situações que ela vive, que ela convive, enfim. Isso só vai te abençoar, não vai causar para você nenhum efeito colateral. Primeira coisa, conheça as pessoas a fundo. Vá um pouco para dentro da vida das pessoas que estão trabalhando com você. Conheça melhor as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Se você, como líder, conseguir praticar bem o conhecimento melhor das pessoas, sabendo quem são, o que vivem, o que já passaram, você vai conduzir muito melhor essa pessoa para alcançar os propósitos e objetivos que ela tem. E aí você vai conseguir somente assim chegar no segundo ponto. E o segundo ponto é: promova conhecimento entre as pessoas que trabalham com você. Você precisa conhecer bem as pessoas. E o segundo ponto para um líder fazer uma avaliação muito bem feita, ou colocar em prática, melhor dizendo, essa questão do conhecimento mútuo, é você promover o conhecimento relacional entre as pessoas. Precisamos disso. As pessoas que trabalham com a gente precisam se conhecer melhor. Porque às vezes uma palavra mal colocada, uma brincadeira mal feita, uma situação que foi comentada, pode atacar a história toda de vida de uma pessoa. E se você conhece isso, se você usa de sabedoria e não de maldade, você vai conseguir refrear isso, pensar melhor antes de dizer alguma coisa. Você precisa então promover esse conhecimento entre as pessoas. É importante que você faça isso. Como é que eu faço isso, pastor? Faz isso através de uma dinâmica. Pega as pessoas do seu grupo, cria uma dinâmica entre elas, para que elas possam se conhecer, se apresentar, comentar algo da vida dela que no cotidiano do escritório, no cotidiano do ambiente de trabalho, no cotidiano do ministério, elas não podem compartilhar. Crie isso, crie esse momento, para que as pessoas possam falar de coisas que habitualmente elas não falam. Quais são os hobbies das pessoas que trabalham com você? O que elas gostam de fazer no tempo livre? Quais são os desejos delas, os sonhos que elas têm? Como nós vamos descobrir essas coisas? Porque tudo isso faz parte do arsenal do líder na hora de motivar as pessoas. Faz parte do arsenal do líder na hora de fazer com que as pessoas concluam projetos, vão atrás de coisas novas, façam coisas. Saber o que a pessoa almeja, e você pode usar isso para motivar ainda mais ela. Usar isso como um combustível para que ela alcance as coisas. Enfim, se todos souberem disso, vai ficar muito melhor. Promovam encontros periódicos. Tome um café sem propósitos administrativos, nem tão poucos organizacionais, nem tão poucos ministeriais, nem tão pouco para falar de planilha, de trabalho. Não, promova um tempo com as pessoas, para que elas possam conversar, você possa conversar com elas, possa promover essa interação. Promova coisas que as pessoas possam se abrir, uma gincana, uma brincadeira, um jogo, onde as pessoas possam se colocar o seu lado pessoal para fora. Às vezes nisso, enfim, muita coisa boa pode acontecer. Olha que coisa simples, você conhecer melhor a pessoa, sair para almoçar com ela, tomar um café com ela, entrar um pouquinho mais na vida dela e depois promover isso também com outras pessoas. Pegue o seu time, pegue a sua equipe e promova isso, né? Temos lá os encontros de final de ano das empresas, onde todo mundo vai lá junto, mas aí leva a família. Eu tenho um intuito, isso é bom. Temos as convenções, né, onde a gente reúne as equipes e vai lá para essa convenção. Isso também é bacana, isso é bom, mas não tem esse intuito. Você tem que reunir o seu grupo, as pessoas, para que elas possam interagir entre elas e você possa pensadamente promover esse conhecimento mútuo entre as pessoas. Isso faz toda a diferença. Nós temos vivido uma coisa muito boa, né, no meio dessa pandemia, nos nossos grupos de relacionamento, de gêmeos, porque sempre quando termina o grupo, a gente continua com as salas abertas. Termina a reunião, a gente continua lá, enquanto os aplicativos permitem, conversando, e aí passa mais uma hora lá, alguém conversando, conhecendo um pouco mais o desejo de um, a vida do outro, a realidade do outro. Quem pode ali se expressa, se abre, é uma maneira de fazer as coisas acontecerem. Mas como líder, você precisa promover isso diversas vezes, várias vezes, para que as pessoas tenham esse convívio. Ajudem isso, porque isso vai te caminhar para um outro ponto. E o outro ponto é o incentivo do convívio sadio. Nós sempre podemos melhorar o clima organizacional. Sempre é possível deixar mais leve o ambiente que você trabalha, o seu ministério, a sua casa, o seu grupo, enfim, as pessoas que estão debaixo da sua gestão. Sempre é possível ter um clima melhor. Como isso acontece? Através de um convívio sadio.
se as pessoas se conhecem, elas sabem em quais áreas da vida elas podem tocar numa conversa casual, elas podem falar sobre tal assunto e evitar ao máximo os conflitos desnecessários. Tem conflitos que são necessários, mas a grande sabedoria que nós aprendemos na palavra de Deus é evitar os conflitos desnecessários. Você conhece aquela passagem bíblica onde estão Davi e os seus irmãos no campo, Saul também está ali, e também o gigante Golias também está ali, e os irmãos de Davi tentam um conflito com Davi. E era um conflito desnecessário, um conflito que não precisava acontecer. E Davi evita aquele conflito. Ele dá a explicação dele: só vim trazer aquilo que meu pai mandou fazer, só vim fazer aquilo que meu pai disse. Mais um pouquinho para frente, você encontra o gigante Golias afrontando Israel, o seu povo, e aí Davi percebe que ali é um conflito que precisa acontecer. E Davi entra naquela batalha, naquele conflito, e vence o gigante. Enfim, essa é uma outra história para um outro dia. Talvez para nós falarmos um dia aqui sobre resolução de conflitos e outras coisas que também fazem parte da liderança. Mas o bom líder sabe que consegue orientar as pessoas a evitar conflitos desnecessários. O convívio sadio é exatamente isso. O líder promove situações onde ele ensina as pessoas, onde, através do conhecimento das pessoas, as próprias pessoas têm autonomia para evitar os conflitos que são desnecessários. Isso você consegue aplicar na família, enfim, em qualquer ambiente, como eu tenho falado desde o começo desse programa. Conflitos desnecessários são conseguidos com um convívio sadio, colocando isso em prática. Um outro ponto importante é que você deva focar na comunicação. Relacionamentos interpessoais vivem de comunicação. Na verdade, todos os relacionamentos precisam de uma boa comunicação. Como você se comunica com aqueles que estão junto com você? É sempre de forma agressiva e impositiva? É sempre de maneira ríspida? É sempre gritando? É sempre corrigindo? Ou você traz aquela comunicação explicativa, aquela comunicação cordial, aquela comunicação prazerosa, aquela comunicação onde as pessoas compreendem o que você quer, não só a pressão que você impõe, mas compreendem aquilo que você deseja. Ou tem sempre uma palavra pesada no meio da sua comunicação, uma palavra que tira o brilho, na verdade que visa trazer brilho, mas tira o brilho daquela comunicação. Como é que é? Como você se comunica com as pessoas? Você deve focar como líder na sua comunicação, porque as pessoas compreendem aquilo que nós falamos. Se você tiver uma boa comunicação, falar com elas de maneira correta, de maneira sábia, de maneira onde as pessoas consigam compreender e colocar em prática, você vai ter os relacionamentos entre as pessoas muito mais saudável. Muito mais saudável. É óbvio, às vezes a gente chega no ponto da correção, mas até a correção pode ser feita com a comunicação correta. A Bíblia diz que a palavra branda apazigua a ira. Apazigua a ira. Momento de ira, no momento onde você está irado ou a pessoa também está irada, momento de discussão acalorada, se você tem a palavra sábia, a comunicação sábia e correta, você consegue reverter o quadro. Você sabe que na psicologia é usado muito a palavra. A forma como a palavra é dita, ela muda completamente. Podemos falar a mesma frase aqui de maneiras diferentes e você vai entender. Quer ver um exemplo? Faça isso. Maneira impositiva, gritando. Ou faça isso. Mudou o quadro, a pessoa conseguiu entender que algo precisa ser feito, ela não está com medo, ela não está pressionada, enfim, as duas pessoas vão fazer a mesma situação, mas uma vai debaixo de pressão, debaixo de autoridade da palavra, a outra vai sabendo o que tem que fazer, que recebeu uma ordem do seu líder, mas foi colocada com uma comunicação assertiva, aberta, enfim, calma, que valorizou o outro, respeitou o outro, e nós precisamos muito disso. Então, pratique isso na sua vida. Está gravando aí, está anotando aí? Conheça bem as pessoas, promova conhecimento entre elas, foque na comunicação e, por fim, se esforce para enxergar o lado bom das pessoas. Se esforce para enxergar o lado bom. Eu sei que existem ambientes onde a gente não é líder, onde nós somos liderados, estamos no ambiente corporativo, num trabalho, estamos em um lugar e a pessoa que está ao nosso lado é aquele tipo de pessoa difícil.
É a pessoa difícil de se comunicar, a pessoa ranzinza, a pessoa complicada, a pessoa que tem os seus jeitos, pessoas que não aceitam a opinião alheia, pessoas difíceis de lidar, essas pessoas existem, elas estão por aí. E o que a gente faz? Como líder, eu preciso, para não pegar ranço dessa pessoa, para não trazer sobre ela sempre aquele olhar negativo, eu preciso exercitar, observar essa pessoa do lado bom. Tem pessoas que amam essa pessoa. O que as pessoas que estão ao redor dessa pessoa amam nela? É isso que nós precisamos passar a enxergar. Se você trabalha com alguém ou se você é gestor de alguém e alguém reclama sempre de você, sempre dessa pessoa para você, melhor dizendo, você precisa ensinar essa pessoa, se esse convívio não pode ser alterado, não pode ser mudado, a enxergar isso. A enxergar isso. Tem pessoas que são pessoas difíceis, mas ela possui um lado bom. E se nós conseguimos enxergar esse lado bom que essa pessoa possui, a gente dá uma guinada muito forte na nossa liderança. A gente consegue fazer com que a outra pessoa também enxergue o lado bom daquela pessoa. E aí faz com que a pessoa também cresça, o convívio melhore, o relacionamento melhore. E aí o resultado chega muito mais rápido, muito mais fácil. Às vezes a gente deixa essa situação acontecendo. Deixa a pessoa que está lá promovendo a dificuldade na sua posição, a gente não conversa com ela, a pessoa que está sofrendo com aquele posicionamento também fica lá e a situação vai, até que culmina numa divisão, num racha, num problema, numa discussão, numa briga, às vezes culmina numa demissão de alguém, culmina num pedido de saída de alguém, isso não é bom. Então nós precisamos tratar e trabalhar disso. Como? Fazendo com que as pessoas se esforcem para enxergar o lado bom do outro, aquilo que a pessoa faz de bom, desvalorizando aquilo que é de negativo. Isso não é mundo de Bob, isso pode acontecer. Depende da sua liderança. Se você fizer isso acontecer, ajudar as pessoas, isso pode e deve acontecer. Espero que eu tenha te ajudado nisso, porque isso é algo fundamental que nós precisamos pensar. Existem muitas outras coisas que nós podemos abordar aqui no programa sobre relacionamento interpessoal. Eu acredito que para essa 1 hora que nós temos aqui às quintas-feiras é o suficiente. Eu quero que você, como líder, valorize demais isso. Valorize proximidade e valorize relacionamentos. O Evangelho se resume a isso. Uma frase do nosso amigo pastor Joel, nosso líder aqui também, ele fala sempre isso. Evangelho é relacionamento. E isso é fato. Liderança também é relacionamento. Se não fosse assim, Jesus teria feito de uma outra maneira, mas não, ele fez dessa maneira. E você pode também fazer dessa maneira. Requer esforço, requer às vezes vencer o nosso jeito de ser, requer vencer a nossa vontade, mas nós precisamos disso, precisamos muito de proximidade com os nossos liderados e também de bons relacionamentos com ele. Está nas suas mãos aí muitas ferramentas, coisas que você pode praticar, exercitar, repensar nelas. Faça depois um scout da sua vida, pegue uma folha, escreva as coisas que você tem praticado, as coisas que você tem que praticar, qual o distanciamento que você está de cada um dos seus liderados. Outro dia eu fiquei muito feliz porque liguei para um líder nosso aqui da igreja, perguntando para ele como é que estava nesse tempo de Covid, como ele estava passando nas pessoas, acompanhando, e ele foi dando para mim um relatório de cada uma das pessoas do seu ministério. Eu fiquei muito feliz com isso, fiquei muito feliz. Na hora eu elogiei pelo trabalho, pela forma como ele estava conduzindo e guardei no meu coração essa informação. Você que está aí liderando alguém aqui na nossa igreja ou em qualquer outro lugar que você está, como estão as pessoas que você está liderando? Se você não pode dar um panorama sobre aquilo que ele está vivendo agora ou nos últimos dias, quer dizer que você está distante delas. Pense nisso e tome muito cuidado com isso. Como eu tive como proposta trazer para a gente aqui sempre um exercício para casa, o exercício dessa semana é que você faça a leitura completa de Romanos capítulo 16. É o último capítulo da carta aos Romanos. Quero que você leia esse capítulo com calma e perceba como o apóstolo Paulo vai ali citando o nome de pessoas que faziam parte da sua equipe. Ele vai citando situações, circunstâncias, ele vai dando nome para cada uma delas, porque Paulo sabia, Paulo era próximo dessas pessoas. Paulo sempre exercitou isso, a proximidade. As pessoas chamavam Paulo de pai. Não era um pai distante, mas era um pai presente.
ele tinha os seus discípulos, ele tinha as pessoas que o acompanhavam. Quando Paulo se ausentava, as pessoas se entristeciam, choravam. Quando Paulo não estava perto, as pessoas sentiam a ausência dele, porque era um líder presente. E ele vai nessa último capítulo da carta aos Romanos, dando nome às pessoas, citando situações. Enfim, é algo maravilhoso para se ler e para internalizar. Infelizmente, nós encontramos com líderes que nem conhecem as pessoas, não sabem os nomes delas, as realidades que elas vivem. O que eu quero te dizer é que você não viva dessa maneira. Leia depois na sua casa, anote, grife, anote aquilo que o apóstolo Paulo está falando, como ele se dirige às pessoas. Ele não tem nenhum problema em valorizar pessoas. O apóstolo Paulo conhecia muito bem essa matéria de proximidade e relacionamentos interpessoais. Quando ele tinha que corrigir, ele corrigia, mas quando tinha que valorizar, ele também valorizava. Ele fazia tudo como tinha que fazer, porque, como ele mesmo disse, ele era um imitador de Cristo. Ele era um imitador de Cristo. Se você também o é, você também tem na sua vida a obrigação de fazer como Cristo fez. E se você não é, está aqui entre nós, nada melhor do que entregar a sua vida a Jesus, seguir seus exemplos, porque ele foi o maior em tudo o que se propôs a fazer. O maior líder, o maior homem, o maior servo, enfim, Jesus é o nosso real e único e maior exemplo para todas as coisas. Copie-o e você vai ver a sua liderança decolando. Que eu possa ter te ajudado, te orientado e te abençoado nessa tarde. Eu fico por aqui, o programa Liderança em Foco também fica por aqui. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.